Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 36. Na aula de número 36, temos como objeto de conhecimento fontes e tipos de energia. E no detalhamento, formas de energia utilizadas na região amazônica, hidroelétrica, solar e térmica, sistema interligado nacional, SIN, e as linhas de transmissão. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre energia e como é feita essa geração de energia na região amazônica. Antes a gente precisa se situar, como é que acontece a geração de energia no Brasil como um todo. O nosso país ele é rico em fontes naturais, em muita água, muito sol, muito vento, e tudo isso, gente, são fontes de energia que podem ser utilizadas para a produção de energia elétrica. A gente precisa também saber a diferença que existe uma matriz energética que vai abranger todas essas fontes de geração de energia no nosso país, e tem aquela matriz elétrica que vai gerar energia elétrica para chegar até as residências, para chegar até os comércios, as indústrias, todos os lugares que necessitam dessa energia elétrica para o funcionamento. E no nosso país a gente tem aí uma grande quantidade de hidrelétricas, ou seja, de usinas hidrelétricas, que vão utilizar aí a força da água para produzir energia. Então, no nosso país são mais de 1.000 hidrelétricas, que estão espalhadas por todo o país. Mas as hidrelétricas não são as únicas, Então, no nosso país a gente tem ainda usinas eólicas que vão gerar energia através da força do vento. A gente tem a energia solar, que vem aí nessa captação através dessas placas solares, captam aí a energia luminosa do sol, transformam ela em energia elétrica. A gente tem a biomassa, a gente tem as termoelétricas que vão utilizar aí combustíveis fósseis para gerar calor e consequentemente gerar energia. Então a gente tem uma grande diversidade de produção de energia elétrica no nosso país. Mas quando a gente fala da região amazônica, a gente precisa levar em conta que existem algumas restrições, O nosso estado e também outros estados da região norte não vão ser capazes de produzir energia de outra forma que não seja pelos recursos que a gente já tem aqui, Então, por isso que é difícil a gente observar na região amazônica a presença de usinas eólicas, por exemplo, porque o nosso estado, e a região amazônica como um todo, não vai ter grande movimentação de massas de vento, Então, não seria interessante a gente implantar, por exemplo, uma usina eólica em determinados locais, em determinados estados, Mas, em contrapartida, aqui nessa região, a gente tem uma grande incidência solar. Então, isso facilita, por exemplo, o uso de energia solar, de placas solares, E é o que a gente tem visto aí em grande parte das cidades, até mesmo dos municípios dentro do nosso estado. A gente tem ainda um grande volume de água através dos rios, que tem aí também a possibilidade de fazerem, de construir hidrelétricas nesses locais. A gente tem diversas hidrelétricas também espalhadas pela região amazônica que vão gerar um grande volume de energia elétrica para as cidades dessa região. Ainda temos as termoelétricas, que também vão ser utilizadas para a geração de energia, certo? E a gente observa também que existem algumas particularidades. Tem lugares onde não vai ter a possibilidade de chegar ali a eletricidade gerada pelas hidrelétricas ou a energia solar não vai conseguir atingir aqueles ambientes. E aí a gente vai ter municípios, regiões muito isoladas que vão depender ali da energia gerada por óleo diesel, por exemplo, Casas, escolas, empreendimentos que têm ali um motor movido a diesel, que é o que facilita ali o acesso à energia elétrica nesses locais, Então a gente está percebendo que dentro desse ambiente, dentro da região amazônica,
amazônica, né? Nós temos um contexto ali bem específico e a gente vai conhecer um pouco mais sobre os tipos de energia que são geradas na nossa região, certo? Então vamos observar quais são essas formas de energia utilizadas na região amazônica. A primeira delas que nós já falamos é a hidrelétrica, né? Então, pela quantidade de água que nós temos na nossa região, volumes de rios, né? É muito aí benéfico utilizar a fonte geradora de energia através das hidrelétricas. Temos ainda as termoelétricas, que elas funcionam utilizando aí o calor. Então pode ser a queima de biomassa, né, de restos de bagaços de cana, bagaços de outros materiais orgânicos. Pode ser utilizado ainda o carvão mineral na queima desse combustível para gerar calor e, consequentemente, a gente vai gerar energia através dessas termoelétricas. A gente tem ainda a biomassa, né, como foi falado, pode-se utilizar restos orgânicos, restos de material orgânico que seriam descartados, podem ser utilizados também para gerar eletricidade, para gerar energia. O óleo diesel, né, que é aí também um derivado do petróleo, ele é aí um combustível fóssil, né, inclusive, e ele é retirado então desse petróleo para virar esse combustível que vai abastecer ali alguns motores, né, alguns geradores em determinadas áreas onde não é possível chegar a eletricidade de outra forma, né? Então é um recurso, né, bastante utilizado ainda. E nós temos ainda o gás natural. Então na nossa região existe um gasoduto que vamos falar ao longo da nossa aula, né? Esse gasoduto, ele tem produzido aí bastante gás natural. Esse gás natural vai ser utilizado para a produção de energia, então ele vai substituir outras formas de geração de energia também na nossa região. Então observe aí que nós temos, né, uma diversidade de fontes de geração de energia dentro do contexto da região amazônica. E a gente vai começar a falar um pouco sobre as hidrelétricas, né? Então nós temos algumas hidrelétricas aqui nessa região. A primeira delas que nós vamos comentar é a usina hidrelétrica de Balbina, tá? Ela é uma hidrelétrica localizada aí no rio Atumã, localizada também na parte nordeste do estado do Amazonas. A localização fica sob a jurisdição do município de Presidente Figueiredo. Então você está observando aí nessa imagem, né, que essa hidrelétrica, tá, ela está localizada ali na região do rio Atumã, foi construída, né, para gerar energia, para facilitar essa geração de energia e poder distribuir essa energia dentro dessa localidade, né, dentro dos municípios do estado do Amazonas, tá? E ela foi gerada para isso, né? E quando que ela foi inaugurada? Ela foi inaugurada aí no final da década de 1980, e Balbina produz menos da metade, ou seja, 250 megawatts da demanda energética de apenas um dos 62 municípios do Amazonas. Então observe aí, né, que a gente já começa com uma problemática no caso dessa hidrelétrica em específico, né? Essa usina, gente, quando ela foi construída, né, ela para todas as hidrelétricas, na verdade, é necessário fazer uma barragem, ou seja, esse rio que está passando no curso dele natural, ele vai sofrer um bloqueio, né? Vão ser construídas ali barragens para impedir a passagem dessa água por algum tempo. E aí é essa passagem de água num volume ali como se fosse uma cachoeira, como a gente consegue observar aqui na imagem, né? Essa força da água saindo dessa represa, tendo uma queda, né? É que vai movimentar as turbinas e dessa forma vai gerar energia. Isso é ótimo, né? Do ponto de vista que a gente olha que todo mundo precisa de energia elétrica. O ruim, né, o lado ruim, o lado negativo é que a instalação dessas hidrelétricas, né, apesar de ser uma geração de energia limpa, sustentável, porque a água é um recurso renovável, ela vai gerar alguns impactos aonde ela está sendo instalada. Então, observou-se que nessa região onde essa usina foi instalada,
precisou alagar, né, com essa barragem. Os municípios ali, as cidades, né, as comunidades ao redor desse rio foram afetadas, né, sofreram alagações. E aí a gente tem uma perda de biodiversidade, porque alguns animais morrem, né, por não ter onde morar, perderam ali os seus habitats naturais. A gente tem aí uma perda, né, na questão dos peixes, mesmo eles vivendo nesse rio, o ciclo de vida deles, a reprodução deles vai ser afetada por conta, né, dessa barragem, dessa inundação. A gente vai ter as próprias comunidades ribeirinhas sendo afetadas, né? Teremos ainda as comunidades indígenas que precisarão ser deslocadas de uma região para outra. Então essa construção em específico, ela atingiu muito essas comunidades, né? As pessoas tiveram que sair dos seus locais para poder ir para outros, né, por conta dessa inundação. E ainda, né, a gente observou que nesses locais houve ali a morte de muitas plantas que não estavam adaptadas para viver dentro do rio, ou seja, em locais alagados, né? E aí essas plantas acabaram morrendo e por conta disso gerando ali uma poluição, né? Emitindo gases dessa decomposição e afetando tanto a água, por isso a gente tem ali uma perda da biodiversidade aquática, quanto também a atmosfera, porque elas vão emitir gases tóxicos para a atmosfera, né? E isso vai acabar gerando ali um problema de impactos ambientais, né? Então isso é uma curiosidade que a gente precisa saber, né? Que a geração de energia elétrica, apesar de ser limpa, né? Utilizar uma fonte de energia renovável que é a água, ela pode gerar impactos negativos quando a gente tem aí uma má administração, né, um mau planejamento. Deveria ter sido planejado um pouquinho melhor, porque a gente esperava que essa usina pudesse produzir bastante energia e que ela valesse a pena de ser construída, né, nessa região. Mas a gente observou aí através das informações que na verdade ela não produz nem a metade do que seria necessário para compensar ali a sua existência, né? Então é algo que a gente precisa pensar a respeito disso. A gente tem um outro exemplo de hidrelétrica na região amazônica, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí. Então observe aí que ela é uma central hidroelétrica no rio Tocantins, no município de Tucuruí, no estado do Pará, com uma capacidade geradora instalada de 8.370 megawatts. Então a gente tem outra usina hidrelétrica na região amazônica, mas essa daí está localizada no Pará e ela foi instalada, né, no rio Tocantins, certo? E aí no caso dessa hidrelétrica, a gente observa, né, a mesma problemática, digamos assim, porque nesse período que ela foi construída, né, ela já começou sendo construída gerando impactos também para a população que vivia nessa região. Então, primeiro que a barragem, né, interrompeu o fluxo natural do rio, gerou inundações nas áreas ao redor desse rio, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas também precisaram se deslocar, né? Houve uma queda aí na produção de peixes, então as pessoas que dependiam da pesca de certos peixes deixaram de ter esse recurso aí, né, para a sua sobrevivência. E há registros nessa região de que houve um aumento significativo dos índices de malária, gente. Então, por quê? O que teria a ver aí a malária, né? Um aumento dos surtos de malária com a instalação de uma usina hidrelétrica, né? Porque ele vai mexer com o ecossistema. Então aquela vegetação que estava ao redor não estava alagada, de uma hora para outra ela passa a estar alagada e aqueles animais, aqueles insetos, todos aqueles micro-organismos que também estavam presentes dentro desses animais migram para outras regiões, têm contato com seres humanos, então tudo isso vai afetar de forma direta ou indireta a saúde das pessoas, né? Então também houve ali um impacto na geração dessa hidrelétrica.
Porém, ela é um pouco mais eficiente do que a hidrelétrica de Balbina, né? A gente observa que ela tem uma alta eficiência e ela consegue suprir aí algumas cidades dessa região amazônica de forma bem eficiente, né? Então, a gente observou aí as primeiras formas de geração de energia dentro do contexto da região amazônica, né? Que é através das hidrelétricas, é uma solução boa, né? Nesse sentido de geração de energia, porém a gente precisa aí observar os impactos que elas também podem causar. A gente vai falar de outra forma de geração de energia elétrica nessa região, que é através das termoelétricas. Então, as termoelétricas, elas produzem energia a partir da queima de carvão, do óleo combustível e do gás natural em uma caldeira, ou ainda pela fissão de material radioativo como urânio. Então, a gente observa que existem diversos tipos de termoelétricas. No geral, elas vão produzir essa energia através da queima de algum combustível, porque esse combustível vai ser queimado, vai gerar calor, esse calor ou esse vapor da queima desse combustível vai movimentar ali algumas turbinas, que por consequência vai gerar eletricidade, né, através aí da queima desse combustível. Essas termoelétricas, elas existem aí no nosso estado, né, e também da nossa região, em algumas unidades, né? Nós temos na capital aqui, metropolitana de Manaus, temos duas, né, a de Iranduba, por exemplo. Então, nós temos algumas termoelétricas que vão suprir a necessidade quando os reservatórios de água, né, não estão ali adequados para a produção de energia através das hidrelétricas. A gente sabe que existe, né, períodos em que o rio fica muito seco, em que a gente não tem muitas chuvas, então esse abastecimento ele acaba caindo e aí é necessário recorrer a essas termoelétricas. A gente observa que elas podem sim, né, ser uma vantagem se a gente levar em consideração que todo mundo precisa da energia elétrica, né, para funcionar, os aparelhos, os equipamentos eletrônicos, para os comércios, para as residências. Porém, esse tipo de geração de energia ele pode ser um pouco poluente, porque vai queimar esses combustíveis fósseis, vai emitir gases de efeito estufa para a atmosfera, vai gerar poluição para as pessoas que estão respirando o ar ali próximo a elas. Então, a gente também tem, né, os lados positivos e negativos da presença dessas termoelétricas, né? Mas também é uma das formas de geração de energia aqui no nosso estado. A gente observa aí, né, um exemplo que é a termoelétrica de Iranduba, tá? Então ela está localizada aí no município de Iranduba. É uma das termoelétricas que, quando necessário, elas são acionadas, né? Elas estão em funcionamento e elas podem, né, acabar aí suprindo a necessidade quando a gente tem períodos de seca, quando a gente tem períodos de pouca chuva, elas estão ali justamente, né, para suprir essa necessidade, certo? Então nós falamos até então das hidrelétricas, das termoelétricas, né, que são formas de geração de energia aqui no nosso estado e na nossa região amazônica. E existe mais uma forma de geração de energia também bastante regional, que é o gás natural, né? Então nós temos reservas de gás natural na região amazônica e é muito interessante a gente saber sobre isso, né? Porque ela é uma das principais fontes de energia gerada aqui na nossa região, né? E aí, como a gente está vendo, olha, o gás natural ele é a principal fonte de energia limpa da região. Limpa por quê, gente? Apesar de ser um combustível, né, que é considerado fóssil, é uma fonte de energia considerada não renovável, né? Ainda assim ele gera menos poluição do que um outro tipo de geração de energia, né? Então, como por exemplo, aí através do petróleo, dos derivados do petróleo que podem ser utilizados para gerar energia. E aí a gente está vendo, né, uma vista aérea, tá, dessa província petrolífera de Urucu, que ela está localizada aí a 650 quilômetros de Manaus, certo? E ela está sendo utilizada, né, para distribuir, para captar esse gás natural
colocar ele no gasoduto, né? Ou seja, injetar ele no gasoduto para chegar até aonde é necessário chegar, que é no município, né, na região metropolitana de Manaus. Então são mais de 600 quilômetros, né, desse gasoduto. Ele vem sendo distribuído, né, foi instalado, foi um grande desafio para ser instalado nessa região, né? As pessoas que estavam ali envolvidas na construção desse gasoduto, né, tiveram bastante dificuldades, tiveram que adentrar a mata fechada, né? Muitas pessoas, trabalhadores que estavam envolvidos ali até adoeceram, né? Porque não estavam acostumados com essa região, com essas condições climáticas, né, da nossa região. E eles fizeram a instalação, então, desse grande gasoduto, né, que a gente está observando aí, tá? E ele supre nessa necessidade porque o gás natural, gente, apesar de não ser um recurso renovável, ele é menos poluente que outros tipos, né, de combustíveis, tá? Então ele chega até as residências, ele chega até os comércios, vai ser utilizado aí, né, para acender a chama do fogão, por exemplo. Algumas residências já utilizam. A gente observa também que alguns carros, né, podem aproveitar esse tipo de gás, né, nos seus automóveis. Então existe aí automóveis que são adaptados para isso, né, que vão consumir esse tipo de gás para poder se locomover, certo? E também para gerar energia, porque eles podem ser utilizados aí para queima, né, e produção de calor nas termoelétricas. Então, como a gente viu, a termoelétrica ela pode utilizar assim também o gás natural para gerar essa energia elétrica e distribuir aí para todos os municípios, para todas as regiões, certo? Então, é importante a gente saber que nós temos aí um gasoduto. Esse gás ele é de qualidade, né? Então, ele tem sido estudado por diversas empresas, né, que têm verificado que ele é um gás muito eficiente, tem sido utilizado de forma eficiente aqui na nossa região, certo? Bom, a gente vai falar de mais uma forma de geração de energia, que é através da energia solar. Então, como nós sabemos, né, a região amazônica ela está localizada nessa região equatorial, que recebe muita luz do sol, recebe muito calor, né, vindo do sol, e isso deve ser utilizado, né, da melhor forma possível. Então, nós temos aqui na nossa região a possibilidade da geração de energia solar, através dessas placas chamadas de fotovoltaicas, né? O que elas fazem? Elas captam a energia luminosa do sol e dentro dessas placas, né, existem células que vão converter a energia luminosa em energia elétrica. Então isso é muito vantajoso porque não precisa de uma grande estrutura para produzir energia através dessas placas solares. Qualquer residência pode instalar nos seus telhados, pode instalar no seu quintal, né? A gente observa que várias fábricas, várias empresas utilizam os seus estacionamentos e já colocam ali nos tetos também essas placas e elas vão ocupar pouco espaço, né? Claro, existe ali uma necessidade, né, de um investimento e aí isso pode sim trazer um certo peso, né, no consumo ali das pessoas, das famílias, pode sim trazer um pouco, encarecer ali, né, inicialmente, mas a longo prazo ela vai ser um ótimo investimento para as famílias, né, que dependem, que precisam da energia elétrica e que muitas vezes ela não vai chegar à sua cidade de outra forma, e essa é uma estratégia para a produção de energia através da luz solar. A gente acompanha, né, e percebe que o governo, algumas iniciativas governamentais têm projetos, né, que vão levar essa estrutura até os municípios, tem projetos também de empreendedores, né, de pessoas que são de empresas privadas, que também têm projetos em levar essas placas solares para alguns municípios. Então é algo que a gente tem visto crescer dentro da região amazônica. E é uma das melhores formas de geração de energia, porque é uma geração limpa, não vai gerar grandes resíduos, né, não vai gerar poluentes, a gente vai ter mais benefícios do que pontos negativos na geração de energia através dessas placas solares, né, na utilização da energia renovável, né, que é a luz do sol, certo? Então a gente observou aí bastante opções de geração de energia dentro do nosso estado, dentro da região amazônica.
A gente vai avançando ainda para ver mais outras formas, né? Então observe aí que existe ainda a possibilidade de gerar energia através do óleo diesel. Então, uma parcela da população da Amazônia não tem acesso à energia gerada no Sistema Interligado Nacional. A gente vai já entender o que seria esse Sistema Interligado Nacional. Então, muitas vezes a energia elétrica não vai chegar nos municípios, nas regiões, nas comunidades mais afastadas, né? Da mesma forma que chega em capitais, como, por exemplo, a capital do estado do Amazonas. Então, existe essa necessidade de levar o óleo diesel até esses locais, né, deslocar ele até lá, para que as pessoas possam utilizar nos seus geradores, né? Só que isso acaba sendo uma limitação para essas pessoas, porque o combustível, ele acaba, né? Em algum momento ele vai acabar e pode ser que esse suprimento desse combustível não chegue a tempo. E aí as pessoas acabam tendo que racionar a energia, deixar o funcionamento só por algumas horas, né? Talvez à noite não consigam utilizar. Então a gente tem ali um ponto negativo em relação ao uso desse tipo de combustível, que é o óleo diesel, né? E a gente observa ainda que algumas comunidades, algumas cidades inteiras dependem dele, né? Então, a gente vai observar aí na nossa próxima imagem que cidades e comunidades inteiras dependem do diesel para a geração de energia elétrica e estão expostos a apagões e racionamentos diante de um eventual desabastecimento do combustível. Então, primeiro que é um combustível fóssil, né, deveria até mesmo ser evitado o uso, mas a gente sabe que algumas regiões não vão ter outra alternativa a não ser utilizar esse óleo diesel, só que ele precisa ser transportado, né? Algumas balsas, algumas embarcações vão precisar deslocar esse óleo diesel até essas regiões, né? O que acaba onerando aí, deixando mais caro também o valor, né, desse óleo diesel. Vai acabar também contribuindo para a poluição atmosférica, porque afinal de contas o óleo diesel é um derivado do petróleo, sendo combustível fóssil, a queima dele vai emitir gases poluentes, né? Então a gente está falando ali de um contexto que realmente só deve ser utilizado, né, numa necessidade. Mas que bom que a gente está vendo ali uma crescente, né, de outras alternativas, de outras fontes de energia sendo utilizadas nessa região, que não são tão poluentes quanto essas, né? E aí a gente observou um pouquinho sobre essa diversidade de geração de energia, de diversas fontes, diversas usinas geradoras de energia dentro da nossa região. A gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Interligado Nacional, como é que ele funciona, né? Então é o chamado SIN, tá? Essa sigla SIN quer dizer aí Sistema Interligado Nacional. Ele é uma rede, gente, que se estende por grande parte do Brasil, englobando sistemas de geração e uma malha de transmissão de energia elétrica que movimenta a energia entre seus subsistemas. Então a gente vai observar que qualquer lugar do país pode injetar energia dentro desse sistema interligado, porque ele vai ter várias reservas, vários locais, vários pontos, né, onde vai ser recebido essa energia elétrica de diversas fontes. Então pode vir da energia eólica do Nordeste, pode vir da energia solar da região amazônica, pode vir de outras formas de geração de energia de qualquer lugar do país para abastecer esse sistema interligado. E quem é que participa? Quais os estados que participam, então, desse sistema interligado? A gente vai observar aí. Na atualidade, o Sistema Interligado Nacional, também conhecido pela sua abreviação SIN, possui 4 subsistemas, sendo eles Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Norte, tá? Então o Norte também faz parte do Sistema Interligado Nacional. E quais são os benefícios desse Sistema Interligado Nacional? A gente observa que, como vantagem, né, a gente tem a diminuição de riscos de interrupção de energia elétrica, quer dizer que na maioria das vezes a interrupção não vai acontecer, porque se faltar energia, por exemplo, de uma fonte hidrelétrica, pela baixa dos rios, a fonte eólica pode abastecer e mandar, né, energia para esse sistema.
Balanceamento no uso das fontes geradoras de energia, o que aumenta a eficiência do sistema e reduz os custos relacionados à geração de energia. Quer dizer, esses custos eles também vão ser distribuídos, né, entre todos aqueles que usam, ou seja, aquelas empresas que vão ser ali responsáveis por gerar essa energia, né, também vão dividir os custos e, claro, né, nós também, enquanto consumidores, acabamos entrando aí nessa conta, né, por isso que algumas vezes as nossas contas de luz entram numa bandeira vermelha por conta, né, da falta de água em algumas regiões, o que acaba prejudicando aí esse fornecimento de energia e essa geração, né? E a gente observa aí, olha, que em virtude da extensão territorial do Brasil, existem locais que ficam fora do SIM, normalmente a região norte do país. Então é por isso que a gente observa nos nossos municípios, né, que muitas vezes não fazem parte desse sistema interligado e precisam utilizar outras fontes, outros recursos na geração de energia. Bom, espero que você tenha compreendido tudo que nós falamos ao longo dessa aula. A gente fica por aqui e até uma próxima.